Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui hoje retornando, né, as nossas gravações, os nossos vídeos, né, que trata de questões políticas, né, questões sociais, de temas de interesse de todos os friburguenses, os brasileiros. Né, mais um ano que se inicia e hoje especificamente vamos tratar de um tema que é de suma importância, que é o tema das mulheres, o tema do machismo, o tema da violência contra a mulher. Né? Estamos hoje aqui com a Daniela, né, que é da Secretaria de Mulheres do PSTU estadual, que é do Movimento Mulheres em Luta, da CSP com Lutas, o MML, e que é uma lutadora, né, há muitos anos da causa dos trabalhadores e da causa das mulheres. Né? Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Bom, primeiramente, fora Temer. Bom, como o Hugo mesmo disse, nós hoje estamos aqui para abrir essa discussão, esse debate que é muito amplo sobre a questão da violência contra a mulher a nível mundial, não é só no Brasil, mesmo em Nova Friburgo. E é isso, estamos aqui para debater o assunto e falar sobre a violência, né, contra as mulheres. Daniela, o assunto o tema de mulheres tem tomado os noticiários, né? Tanto pela luta, também pela violência, que a cada dia vemos notícias absurdas. Né? Eu gostaria que você falasse para o público e falasse hoje aqui sobre a questão panorâmica e conjuntural das mulheres a nível geral, assim, a nível mundial. Bom, ou local, né? Como você preferir. Há um tempo que a gente vem, assim, mais especificamente desde 2013, que a gente vem num levante muito grande, né? As mulheres se levantam em grupos feministas, em coletivos, nas escolas, nas universidades, né, os debates nas fábricas, e a gente vem sentindo aí, né, de fato, na nossa pele, no nosso corpo, a violência contra a mulher, não só do Estado, mas, né, dos homens contra a gente, né, nas ruas, nos lugares por onde a gente anda, nos ônibus. E é um debate que, assim, a cada dia que passa aumenta mais, né, e é mundial. Né? Não é um debate específico do Brasil, não é uma causa específica do Brasil ou de Nova Friburgo. A gente viu aí agora a marcha das mulheres contra o Trump, a gente vê a marcha das mulheres aqui no Brasil contra Bolsonaro, Marco Feliciano, contra as leis que não nos beneficiam, né, que só tiram da gente. E aí a gente não tem outra escolha a não ser ir pra rua contra isso tudo, né? Contra a violência que está nos matando. Não é uma violência, o machismo ele mata, né? Ele mata, ele destrói famílias, ele tira as mulheres dos seus lares, dos cuidados dos seus filhos, ele mata todos os dias, né? A cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil, a cada 16 segundos uma mulher é vítima da violência doméstica aqui no Brasil. Né? E isso é muito maior ainda no caso das mulheres lésbicas, né, que sofrem o abuso e a violência corretiva, e as mulheres negras, né, e pobres. Né? Então é uma luta que a gente tem que estar de mãos dadas. Tem umas palavras que hoje estamos ouvindo mais, né? Por exemplo, a questão do feminicídio. Né? Talvez as pessoas não saibam o que isso significa. Eu gostaria que você dissesse pra gente o que significa feminicídio, né, não em termos conceituais jurídicos, não, mas de forma geral. Né, o que significa isso do ponto de vista... Assim, na verdade existem muitos termos hoje que, assim, eu não sei todos, né, a gente está aí caminhando, né, não é só o feminicídio, não é só esse termo novo que existe, existem vários outros termos, né, que se discute, se debate nos grupos, e que a gente está caminhando, porque a cada momento existem dados novos e palavras novas e conceitos novos. Bom, feminicídio é quando se mata, quando se atinge, quando se tira a vida de uma mulher. Né? É isso, e que a gente quer que isso seja crime mesmo, né? Que a pessoa pague por isso, não que fique impune, como a gente tem visto que fica, né? A gente sabe que fica, a gente sabe que a gente denuncia, o cara vai, mata e fica por isso mesmo. Feminicídio é isso, é quando se mata, né? Se mata a mulher através de violência doméstica
No doméstico a gente acha que é só em casa, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa, violência só quando sofre violência em casa. Que aí chega no senso comum, mas se é em casa até pode. Mas não é, é de forma geral, né? Quando você está na rua e é assassinada, como a gente tem casos aqui em Friburgo, que teve assassinado, que a menina foi assassinada e não foi uma violência doméstica, não foi em casa, foi na rua. Porque quando se mata uma mulher, muitas vezes se justifica, até quando há estupros, né? O senso comum, né, machista, muitas vezes culpabiliza a mulher. Sim. Coloca a culpa na mulher, né? Ah não, estava traindo, ou então estava com saia curta, ou então se colocou naquela situação ou de ser morta ou de ser estuprada. Ela permitiu isso, né? A gente tinha até provocou, né? Tinha até um ditado que é muito dito ainda, que é a pessoa que bate não sabe por que bateu, mas a pessoa que apanha sabe. Então isso quer dizer, a pessoa que apanha sabe por que está apanhando e isso pode, né? Então é isso, o senso comum é exatamente isso. E é um combate diário, porque na verdade as mulheres reproduzem também, né, o machismo. Né? A gente ouve muitas mulheres, muitas companheiras falando, mas espera aí, ela estava na rua tal hora bebendo, poxa, então ela pediu, né? Isso é o senso comum e a reprodução do machismo pelas mulheres, né? Não é que a mulher seja machista, a mulher não é machista, a mulher reproduz, né, o machismo que é de séculos e séculos, né, que a gente é educada para isso, para obedecer. Né? Uma questão mais concreta aqui da cidade, também temos visto aí manchetes de jornais, notícias de violência contra a mulher de forma assim, bem grave, né? Muito grave. É alarmante a quantidade de feminicídios, né, como você explicou pra gente, né, que é a morte de mulheres, de estupros, né, e de violências variadas. Né? Você tem mais ou menos aí os dados, né, do último ano, como isso tem ocorrido, com a incidência isso tem ocorrido aqui na nossa cidade? Olha, eu não tenho os dados do ano todo, do ano passado todo, mas eu tenho alguns dados do final do ano passado até agora. No dia 9 de dezembro, em Lumiar, ela sobreviveu. Uma moça foi atingida por vários disparos pelo seu companheiro. No dia 13 de janeiro, a gente teve agora aqui na Ponte da Saudade o caso daquela moça que foi assassinada pelo companheiro dentro do motel na Ponte da Saudade. E no dia 20 nós tivemos um estupro aqui no centro da cidade. Isso são dados, na verdade, que saem nas manchetes de jornal, né? São dados que chegam, que tem ocorrência, né? Porque muitos a gente sabe que a grande maioria, as mulheres... Teve também uma mulher que foi assassinada pelo ex-marido, né? Que tava... Isso acho que foi em Conselheiro Paulino. Esse dado eu não sei. Eu sei de uma moça também que num momento assim de desespero... Acho que o nome dela era Diná, né? Essa de Conselheiro eu não estou sabendo. Mais um dado aí que a gente tem que anotar para não esquecer. Teve também um caso em Olaria, de uma moça que no ato de desespero, que é compreensível, né? Porque, por favor, né? Ela vinha sofrendo agressões durante alguns anos do companheiro dela e ela acabou, num ato de desespero, matando o companheiro. Está respondendo o crime em liberdade, mas a gente sabe que a sociedade está julgando ela, né? A gente sabe disso, né? Principalmente a burguesia, né? Que julga a vítima, né? Então, e aí a gente tem o caso Camila, que foi em 2014, que foi uma jovem trabalhadora, negra, que foi barbaramente assassinada em pleno centro da cidade, jogaram o corpo dela na praça, e que a gente sabe que a justiça burguesa empurrou para debaixo do tapete para dizer realmente quem foi o verdadeiro culpado, que a gente sabe que foi alguém importante da cidade, e aí ficou por isso mesmo. Né? Então, quer dizer, são vários casos que vêm acontecendo na cidade que a justiça não toma nenhuma posição, não faz o que tem que ser feito, que é investigar e prender o acusado. Né? Que algumas conquistas que as mulheres conseguiram nas últimas décadas, né, foi a Lei Maria da Penha, foi uma conquista da luta, né, das mulheres, as delegacias de mulheres e os centros de referência. Né? Aqui em Friburgo, né, qual que é a situação da aplicação da Lei Maria da Penha e desses organismos, desses órgãos, como
Centro de Referência da Mulher, Delegacia de Mulher. Então, de fato, a Lei Maria da Penha foi uma conquista muito grande, embora o governo federal deixe a desejar com falta de investimento, né? A gente não tem casa-abrigo suficiente, as DEANs são dirigidas por homens, né? A gente chega lá, é muito mal atendido, né? Porque são homens que não desconstruíram o machismo, né? São homens machistas, que você chega lá, se for pobre, negra, o atendimento é péssimo. E aqui em Friburgo é a mesma coisa, o Centro de Referência da Mulher deixa a desejar em todos os aspectos. Todos, assim, elas não fazem o combate, elas se unem à burguesia da cidade, o apoio jurídico e psicológico que tem lá deixa a desejar, elas não participam do dia 8 de março, então quer dizer, é um órgão do governo que não tem função nenhuma para a mulher trabalhadora que sofre violência, nenhuma, elas não estão para nos defender, para virem para a rua com a gente para a luta. Então é isso, aqui em Friburgo não é diferente das outras regiões não, acredito que nas outras regiões isso também ocorre. Inclusive na nossa campanha eleitoral, né, a gente colocava sempre essa questão da casa-abrigo, porque não basta ter a lei, né, ter delegacia de mulher, e que a mulher não tem para onde ir, né, sofrendo, por exemplo, uma perseguição do seu ex-cônjuge ou do companheiro, né? Na maioria das vezes as mulheres, né, têm seus filhos e acabam ficando no ambiente de agressão por não ter para onde ir, né? Na maioria delas são mulheres pobres que não têm profissão, né? E aí se não tem casa-abrigo, elas vão para onde? Né? Na maioria das vezes a própria família culpabiliza por ela, né, não apoia ela para sair de casa e enfrentar, e o governo não faz a parte dele, né? Na verdade, orçamento, verba para isso tem, né? Não tem boa vontade, e é nem questão de boa vontade, é questão de não enxergar mesmo, né? Como é uma questão que atinge, não que as mulheres burguesas não sofram opressão, elas sofrem também, mas elas têm o dinheiro para sair. A mulher pobre não. Ou ela fica naquele ambiente, ou ela rompe as duras penas, assim, e o governo não sustenta. E as mulheres, adolescentes e crianças também, né, as meninas também, a vulnerabilidade aumenta cada dia, né, com o desemprego, com a miséria. Você tem conhecimento de como o Conselho Tutelar faz essa questão de abuso sexual com as menores, aqui em Friburgo, como que é a estrutura disso, relacionado aos crimes de gênero, mas também envolvendo os crimes contra a criança e adolescente, que a gente não tem notícia, na verdade, porque isso, na verdade, existe uma invisibilidade, né, dessas coisas que acontecem. O Conselho Tutelar acaba ficando... o Conselho Tutelar, ele acaba investigando mais, mas ele cai no mesmo erro do Centro de Referência da Mulher. Como é um órgão que presta serviços e obediência à prefeitura, eles também não investigam com seriedade, né? E aí tem a questão de falta de profissional, que acontece no Conselho Tutelar, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura. Às vezes dizem que às vezes eles um papel, né? O que a gente ouve de notícia é isso. A falta de insumos básicos para poder trabalhar, né? Aí fica difícil também, né? E aí a gente aqui, assim, tanto no Centro de Referência da Mulher quanto no Conselho Tutelar, a gente não está falando dos profissionais, não. Embora o Conselho Tutelar, a moça lá que eu não sei... No Conselho Tutelar existe eleição, né, direta. Existe, né? Eleição direta, a população que vota. A gente não está culpabilizando os profissionais, e sim o governo, né? Embora a relação do Centro de Referência da Mulher é diferente do Conselho Tutelar. O Centro de Referência da Mulher é governamental, né? É governamental. Não é da sociedade. Não é da sociedade, né? É isso. A questão do 8 de março, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do 8 de março e quais são as grandes bandeiras desse ano, né, para essa data. Para falar um pouco para quem está assistindo da questão do 8 de março, né, dessa data, da importância, porque me parece também que há um desvirtuamento do significado, né? Você vai no shopping e tem essa coisa de passar maquiagem, né, nas empresas, nas confecções. Falando de confecções, que em Friburgo é o que a gente vê mais, né? O ano inteiro, às vezes o patrão cometendo assédio moral, né, impedindo que a trabalhadora vá ao banheiro, por exemplo. Aí quando chega no 8 de março dá um bombom, faz esse tipo né? Então você explicar um pouco do 8 de março, o que significa o 8 de março de fato,
não que a burguesia, né, não que o sistema tenta colocar como 8 de março, como dia comercial, e as grandes bandeiras para esse ano, tanto a nível geral quanto a nível local. Bom, o 8 de março, exatamente isso que você falou, não é um dia que representa um dia de consumo no comércio. O dia 8 de março nós vamos receber flores, o Boticário faz promoção, batom, perfume, não é nada disso que a gente quer respeito, dignidade, né? Então, o dia 8 de março, a burguesia, como sempre, ela tenta colocar a luta da mulher como se fosse uma guerra dos sexos, e não é. Tanto não é que nós do PSTU, por exemplo, nós temos a consciência que o combate à violência contra a mulher vai se dar também com os homens ao nosso lado, né? A gente não acha que o homem não tem que participar do combate contra a violência contra a mulher. Nada disso, a gente quer ele combatendo, porque ele também é vítima dessa sociedade, vítima do machismo, né? Então o dia 8 de março não é como a burguesia, como o governo passa para a sociedade, né? Como você mesmo disse, o ano inteiro o patrão explora, humilha, assedia, paga salários miseráveis, aí chega no final do dia que ele explorou o dia inteiro a mulher, ele dá um bombonzinho, ora, por favor, a gente não precisa de bombom, a gente precisa de respeito, salário digno, saúde, educação, transporte, é disso que a gente precisa, né? Então, assim, a pauta a nível nacional é mais investimento, quer dizer, mais não, vamos deixar bem claro aqui, mais investimento não, investimento, porque investimento na Lei Maria da Penha não tem nenhuma, né? Nós tivemos aí um governo Dilma, né, que, governo de uma mulher, né, a gente esperava algo mais representativo, né, e foi o governo onde aumentou 158% a violência contra a mulher, foi um governo que ela mandou colocar polícia para bater em professora. Então, quer dizer, né, foi um governo que ela fez acordo com a bancada evangélica do Bolsonaro para retirar as cartilhas LGBTs das escolas, para encobrir o caso do Palocci. Então, quer dizer, a gente quer investimento na Lei Maria da Penha. A gente aqui na região, né, agora com esse novo governo aí, que nenhuma confiança no governo do Renato Bravo, mesmo porque ele é o mesmo governo do Dornelles, né, que é governador do estado do Rio, que não está pagando os servidores, que mandou fazer mandou bater, transformar o Rio numa praça de guerra, né? Então junto com o Pezão, né, que transforma... Junto com o Pezão, não podemos esquecer o Pezão. A gente quer, primeiro, uma saúde de qualidade, educação de qualidade, e aí entra a questão das creches e das escolas em horário integral, né? E creche em horário integral também, porque as mulheres precisam trabalhar, né? Você pega um ônibus de manhã, como eu pego às 6 horas da manhã, 90% da população do ônibus é mulher, e com seus filhos, levando para as escolas, né? E ele já começou com um ataque, que foi aumentando a carga horária do pessoal de apoio, que aí o CEP, né, que nos representa, entrou e ele teve que voltar atrás. Porque... Aquela velha receita dos governos, como Heródoto fez, né? Exatamente. Que é jogar nas costas das trabalhadoras... Das trabalhadoras a crise. A crise. Né? Então a gente quer a volta, né, da carga horária de 6 horas, que parece que foi acordada, porque como... Isso, só me permitir. E não basta ele dizer que vai trabalhar 6 horas, né? O que os vereadores devem fazer, e o governo, os professores e os auxiliares, né, o apoio tem que ficar bem atento para isso, é que se transforme a jornada de trabalho em lei. Exatamente. Porque enquanto não tiver na lei, né, no plano dos cargos e salários, na lei, que a jornada de trabalho do profissional de apoio é de 30 horas semanais, né, 6 horas diárias, isso sempre vai ficar como chantagem. E sem redução de salário. Sem redução de salário. Por favor. Só vai ficar como chantagem. Exatamente. Né? E todo ano que entra a eleição tem que pleitear novamente. Exatamente. Né? E aí eles aumentam a carga horária de trabalho, mas esquecem que não tem escola em horário integral nem creche. Porque as únicas escolas em horário integral aqui em Nova Friburgo é o Cecília Meirelles e o Vale de Luz. Né? Então, com o CEP acabou conseguindo, junto com os profissionais, uma luta para voltar a ser 6 horas. Uma questão muito importante, que é a questão do passe livre para o acompanhante da criança, que onde já se viu, a criança tem passe livre, que já é reduzido, que já não é como era,
né, como foi conquistado nas ruas, não é mais um passe livre, né? A gente tem hora para entrar e hora para usar o cartãozinho. Isso quando o cartão passa. E aí o acompanhante tem que pagar a passagem. A gente vai poder mandar uma criança de 5 anos sozinha? Aí eu faço chamada ao conselho tutelar, né, a vir com a gente para essa luta, né? E outras pautas que entra a questão da isenção de taxas de esgoto, água, luz para as desempregadas, porque nós não vamos pagar por essa crise. As mulheres pobres não podem pagar pela crise dos ricos. E é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo que pagar pela crise deles, para manter a mordomia deles, né? E além das pautas, né, além dessas duas pautas, iluminação nas ruas, limpeza dos terrenos baldios, né, penalização para os agressores, né, que realmente a DEAN faça o papel dela. É isso. Outra questão, né, que está sendo discutida é a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista. E essas questões, né, que estão sendo propostas pune principalmente as mulheres. Com certeza. Você colocar a idade mínima igual para homens e mulheres é você desconhecer, por exemplo, de que há uma desigualdade na sociedade. É que as mulheres, elas tem a questão da dupla jornada, tem a questão do trabalho doméstico, né? Inclusive uma comentarista, vou dizer o nome, a Miriam Leitão, por exemplo, ela comentou que essa lei é importante para acabar com a desigualdade. Ou seja, ignora totalmente a realidade das mulheres, né? Que muitas vezes chefiam seus lares, né? E que é um grande absurdo você igualar o tempo de idade mínima de aposentadoria, que já é um absurdo aumentar, né? Porque nós vivemos um país em que os trabalhadores, a expectativa de vida é muito baixa ainda, dos trabalhadores, né? Aumentar a expectativa de vida significa que a idade mínima de aposentadoria e o tempo de contribuição significa que praticamente vai se impedir as pessoas de se aposentarem. Você vai trabalhar até morrer. Trabalhar até morrer. Então essa questão de igualar a idade mínima, homens e mulheres, a questão da reforma trabalhista, de aumentar a jornada de trabalho. E é bom lembrar... Tudo isso coloca em situação mais vulnerável ainda. Que a reforma da Previdência não é um privilégio só do governo Temer. Ela começou com o governo Dilma. Exatamente. Tá? Com o governo do PT. Porque eu me lembro muito bem que isso já era uma bandeira levantada pelo PT, que inclusive o corte das pensões por morte começou no governo PT, o corte do auxílio reclusão, né? 86% das pensões por morte são dadas às mulheres, né? As mulheres são as que mais recebem a pensão por morte. O auxílio reclusão, a maior parte são para as mulheres. Seus companheiros estão presos e elas estão do lado de fora, né, recebendo o auxílio reclusão. É importante dizer que o auxílio, muita gente fala muito abobrinha sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é para o trabalhador, né, que tinha vínculo empregatício. Exatamente. E foi preso. Exatamente. Então as pessoas dizem absurdo. Daqui a pouco vão falar que o Ike Batista vai receber auxílio reclusão. Então a gente percebe muita abobrinha nas redes sociais. Exatamente. Né, do pensamento conservador para tentar legitimar o fim dos direitos. Conquistados com muita luta. Conquistados com muitas lutas. Né? Então isso é importante estar sempre lembrando aí da reforma da Previdência. Né? Eu vou pedir, Daniela, para você falar mais diretamente, né? Fazer um chamado aí para a luta das mulheres, para a luta do conjunto da classe trabalhadora para o 8 de março. Então, vamos fazer um chamado mesmo aqui, no caso de Friburgo, que as entidades venham para as ruas com a gente, vamos construir o dia 8 de março, porque estão nos matando, né, estão nos tirando o direito à vida, e a gente quer fazer um chamado para a luta mesmo. Vamos que venham as entidades, a gente quer fazer um 8 de março unificado com as trabalhadoras, para dar um grito, dar um basta e dizer que nós não vamos pagar por essa crise.